que o Lula é o caloteiro da esperança, e é. Porque ele não só não permitiu que as famílias dos programas sociais, que a maioria são chefiadas por mulheres, elas crescessem economicamente, como afundou a classe média na pobreza. O Lula, mais uma vez, ele promete e ele gasta muito e gasta mal, né? E eles gastam descontroladamente para se sustentar e se perpetuar no poder. Então, o problema não é o cara do Maranhão que é vulnerável. Ele está votando por sobrevivência. O problema é o PT, que depois de 18 anos se orgulha de mais gente estar pobre. Pra quê? Pra continuar votando neles. Então não adianta o Lula querer roubar o Pix. Vai roubar tudo, né? O filho dele tá roubando agora, mas o Pix ele não vai roubar. Se você já tá com o gasto todo carimbado, talvez se o Haddad não tivesse trabalhado nesses últimos 4 anos, o Brasil ia estar melhor do que tá, porque ele só elevou, criou novos impostos. Foram mais de 20 impostos elevados ou criados para tentar pagar a conta da estrutura nababesca que eles formaram. Meus amigos, a Daniela Marques foi ali na Jovem Pan e num debate histórico, ela deu uma aula de economia e mostrou aquilo que realmente esse desgoverno Lula está provocando nesse país e por que o Brasil não anda. Pessoal, eu separei aqui alguns trechos, pequenos trechos desse debate, os melhores momentos para você ver e conferir. Algumas pessoas estão comparando a Daniela Marques com o ex-ministro de Jair Bolsonaro, Paulo Guedes. Ela deu uma aula ali nos jornalistas da Jovem Pan e realmente ela pode sim ser a ministra da Fazenda do próximo presidente Flávio Bolsonaro. Confira aí um pequeno trecho dessa entrevista aí e a aula que ela deu para os jornalistas. Se inscreva aqui no canal para você ver outras matérias como essa. Não deixe de se inscrever aqui, é gratuito. Vamos agora para esse vídeo que está sensacional. Olha o que ela falou do Lula e do Haddad. Pessoal, essa mulher é muito inteligente. Vale a pena você conferir. Se você pegar o final do governo Bolsonaro e falem o que quiser, foi o primeiro governo que entregou com menos gasto do que entrou. Foi o primeiro governo que reduziu a estrutura da máquina e cortou cabo. Foi o primeiro governo que entregou com a dívida PIB menor do que entrou. O PT faz um discurso de divisão tosco para perpetuar as pessoas na pobreza enquanto se perpetua no poder. Isso a troco de uma gastança descontrolada que endivida as famílias, que não resolve os problemas e que, principalmente no caso da segurança pública, é uma política leniente com o bandido. Então, quando eles defendem que o cara pode roubar um celular para tomar uma cervejinha, quando ele defende o direito humano de um estuprador, ele está defendendo a mulher ou o bandido? E eu gostei muito quando o Flávio ontem disse, no lançamento da campanha, que o Lula é o caloteiro da esperança, e é. Porque ele não só não permitiu que as famílias dos programas sociais, que a maioria são chefiadas por mulheres, elas crescessem economicamente, como afundou a classe média na pobreza. A gente está com uma renda média de R$ 3.500, e todos sabemos que não dá para muita coisa R$ 3.500. Do jeito que está, assim, não sei para que precisa de 38 ministérios, é só para o pessoal ficar viajando, né? Não, se você já está com o gasto todo carimbado, talvez se o Haddad não tivesse trabalhado nesses últimos 4 anos, o Brasil ia estar melhor do que está, porque ele só elevou, criou novos impostos, foram mais de 20 impostos elevados ou criados, para tentar pagar a conta da estrutura nababesca que eles formaram. Então, assim, o que está no plano, quando fala de tesouraço, é uma racionalização e, principalmente, um convite aos poderes para cortar na própria carne. Então, hoje, quando esse governo não tem credibilidade com o credor, por isso o juro real, a hora que você faz um leilão, a IPCA mais 8,5 não aparece ninguém, é porque, como disse o Armínio Fraga, que votou no Lula, o paciente está com febre de 45 graus. E não há credibilidade para resolver. E hoje, os 3 poderes são parte do problema. Então, a gente tem o Congresso mais caro do mundo, o Judiciário mais caro do mundo e a maior estrutura de ministérios do mundo. O Brasil tem mais ministério que a Venezuela. Então, se você olhar só a estrutura de contratos e despesas da Esplanada, são mais de 40 bilhões de reais. Tem algo que eu preciso falar com você agora urgente. Você sabia que tem mais de 10 bilhões de reais esquecidos nos cofres do governo e que você pode resgatar um dinheiro que é seu e que você não sabe? Eu descobri que existem 7 formas ocultas que os brasileiros ainda não sabem de resgatar esse dinheirão que está ali parado e você tem direito. Muita gratidão pela forma que fui orientado. Foram 4 dias organizando e logo já entrei com a solicitação e na sequência já me veio o retorno. R$ 8.517 que estava lá parado. E era meu. Tem gente que nem sabia e quase perdeu o prazo e você também pode resgatar o que é seu. É claro que você não vai deixar esse dinheiro para o governo, que tanto rouba do povo brasileiro, não é mesmo? Então, para você saber como resgatar esse seu dinheiro que você tem direito, eu deixei um link aqui no primeiro comentário, tá fixado no primeiro comentário, e também o QR Code que está aqui na tela. Se você está assistindo da TV, pode escanear esse QR Code com o seu celular e veja agora o que você tem direito. Pessoal, não perca tempo antes que o governo feche mais essa porta e tire do povo brasileiro aquilo que ele tem por direito. Então, o problema não é o cara do Maranhão que é vulnerável. Ele está votando por sobrevivência. O problema é o PT, que depois de 18 anos se orgulha de mais gente estar pobre. Para quê? Para continuar votando neles. Então me assusta quando o Lula fala: o brasileiro não sai do celular. Esse é o gancho de todo o nosso plano de futuro na palma do mão do brasileiro, e por isso a infraestrutura. O brasileiro não sai do celular. O cara acorda no celular, dorme no celular. Por quê? Porque ele não controla mais esse cara, a narrativa. Ele não quer que ele tenha futuro por ali. Ele não quer que ele esteja informado. Então, quando a gente fala que a internet é a infraestrutura do futuro, é o quê? Organiza o governo em torno do cidadão
Na palma da mão dele. Porque nessa mesma pesquisa eu perguntei se tinha celular. 98% dos brasileiros têm celular hoje. Indígena tem celular, produtor rural tem celular, o camelô tem celular. Né? Até o morador de rua pede esmola no Pix hoje. Então o Pix foi uma mega democratização de acesso a crédito. Quem fez o Pix? Banco Central, apoiado pelo governo Bolsonaro. Eu estava na cerimônia de lançamento do Pix. Eu fiz uma live com o presidente Bolsonaro falando do Pix. Então não adianta o Lula querer roubar o Pix. Vai roubar tudo, né? O filho dele tá roubando agora, mas o Pix ele não vai roubar. Tem lá. Não dá. Então, o que foi o Pix? Só para fechar, Denise. Democratização de acesso. Então, se o brasileiro está digitalizado, se ele está bancarizado, se ele já empreende informalmente, o que é o motor? É o Estado se organizar em torno dele, levando a internet como uma infraestrutura para criar oportunidade. Então, você pegar agora o caso do seu Edson da Casas Bahia, eu botei um vídeo que foi demitido nessa falência da Casas Bahia. A hora que ele vai, o que a internet pode promover para o cidadão? A hora que ele vai no INSS buscar o auxílio-desemprego, já abre um leque de oferta de capacitação para ele. Já abre as empresas mais próximas, parceria público-privada, oferecendo a vaga. Ele coloca a geolocalização dele. Agora, se ele não tiver internet, ele não vai fazer isso. Ele vai ter que ir numa repartição do INSS, paga com o dinheiro do pagador de impostos, né, com o dinheiro dos impostos. Vai ter um contrato terceirizado, vai ter um computador, vai ter um café que não chega quente. E não resolve o problema dele. Aí ele vai ficar na fila, vai entrar senha 3.000.001. Você vai receber seu auxílio-desemprego. Então, assim, a minha funcionária que me ajuda, não recebeu, a filha dela fez 3 anos. Até hoje ela não recebeu o auxílio-maternidade dela. Então é esse ciclo vicioso que a gente tem que romper, e isso não existe uma bala de prata, Denise. Isso é um trabalho firme de liderança, de um governo que tenha coragem de enfrentar o crime, de articular as oportunidades, mas de trabalhar como um promotor. Porque a vaga da creche, por exemplo, está na prefeitura, não está no governo federal. Mas o que ele prometeu ali, o que está no plano de governo? Caso ela não consiga, na sua cidade, com a prefeitura, dar um voucher para ela poder trabalhar. Senão você gera uma mulher dependente do Estado. Você quer que ela voe sozinha, que ela tenha futuro e dignidade, né? Então, são várias, o conjunto da obra, né, que não tem como você prometer. Como é que as famílias vão sair do endividamento? Agora, mais uma pergunta do Marcelo Matos. Sim, Bruno, prazer recebê-la aqui. A senhora falava do assistencialismo, né? A gente observa que nos últimos, os programas sociais, evidentemente, cresceram e tem a sua função também, evidente, né? Infelizmente, um país que precisa. Como é que vai ser a relação também? Porque o presidente Lula sempre fala, eu quero dar um aumento real para o salário mínimo, um aumento real para o Bolsa Família. Isso cabe hoje no orçamento brasileiro ou não haverá mais reajuste de acordo com a inflação da questão do salário mínimo? O Lula, mais uma vez, ele promete e ele gasta muito e gasta mal, né? Então vamos lembrar que eu tive a honra de participar do governo do presidente Bolsonaro, ser parte da equipe do ministro Paulo Guedes, trabalhei 10 anos com o ministro Paulo Guedes. Isso é um privilégio, né, de absorção de conhecimento, que ele é um gênio. Mas quando a gente foi enfrentar a pandemia e bancarizou o brasileiro na pandemia, vamos lembrar que o valor médio do Bolsa Família não chegava a R$190. Então eles já gastavam muito, mas gastavam 30 bilhões de reais com o Bolsa Família. A gente fez um ajuste de conta, por exemplo, cargos comissionados, que aí é a distorção. Eles fazem discurso como se ajuste de contas fosse um discurso de mercado, enquanto não há nada mais social que isso, e eles gastam descontroladamente para se sustentar e se perpetuar no poder. Exemplo, quando a gente entrou em 2019, o presidente Bolsonaro, em março, soltou um decreto cortando quase 20 mil cargos comissionados. Na largada. Vamos enxugar na máquina, estrutura de ministério na babesca, vem, encolhe a estrutura de ministério, é menos carro preto, é menos avião da FAB, é menos RH, é menos cerimonial, é menos garçom, para você fazer a política pública chegar na ponta. Então o problema não é a política pública. O problema é a estrutura na babesca que eles montam para dizer que vão entregar a política pública. E aí a gente aumentou para R$600, para dar decência e poder de compra, mas mais que isso. Começou a gerar oportunidades no pós-pandemia para que as pessoas tivessem ascensão econômica. As pessoas merecem mais que o programa. E qual é a questão ali do assistencialismo? Elas são prisioneiras do medo, Marcelo. Eu fiz uma pesquisa quando fui presidente da Caixa, conversei muito com o Flávio sobre isso, que a gente, como está num lugar mais privilegiado da sociedade e é pagador de imposto, você fala, o cara não quer trabalhar. Quantas vezes você já ouviu isso? O cara do Bolsa Família não quer trabalhar. Eu fiz uma pesquisa. Você tem outra atividade sem ser o benefício social só com beneficiário, sendo que mais de 80% das famílias são chefiadas por mulheres. Sim, mais de 70% é informal ou tem outra atividade, ou seja, ele busca complemento de renda. Se você recebesse um microcrédito para te apoiar, o que você faria? Tinha uma lista de opções. Comprar mercadoria para vender ou investir no meu negócio. E você fala assim, por que você não se formaliza ou formaliza o seu negócio? Por que o cara não abre uma MEI? Por que ele não é incentivado pela Caixa a abrir uma MEI? Porque ele tem medo de perder o programa social. Então, a fome é um estágio tão vulnerável do ser humano, tão primitivo de sobrevivência, que o medo é maior do que a vontade de crescer. Então, como é que você liberta as pessoas desse medo? Com uma regra de transição, que é o que a gente está propondo. O presidente Bolsonaro chegou a propor no pós-pandemia essa regra. Então, assim, você tem 2 anos para, mesmo tendo aceitado um emprego formal ou formalizado o seu negócio, e tem apoio, precisa de orientação, e por isso muita coisa de inteligência artificial, muita coisa na ressignificação do papel da Caixa para orientar esse brasileiro. Para quê? Para ele sentir seguro para voar sozinho. Mas, principalmente, ter um cadastro automático,
que ele tem já no Cade Único, fala assim, se um dia algo te der errado, você vai poder voltar, tá aqui. Mas Então, parece e aí, essa mais. pessoa atingindo algum X de renda, Isso. ela seria retirada, desenquadrada? Aí ela do Bolsa voou Família? sozinha, aí ela tá segura para voar. Então eles aprisionam as pessoas pelo medo. Então você cria a camada básica do assistencialismo, mas tem que ter um motor de ascensão e de rampa, porque a pessoa merece mais que aquilo. Ninguém Mas vive com 600 indexação com a reais. inflação, salário mínimo... Não precisa criar oportunidade. Então, assim, o legado nefasto é, mais da metade da população adulta do Brasil hoje não tem ensino médio. Então, se você faz a política econômica clássica de ajusta as contas, né? Vamos arrumar a casa, vamos arrumar o custo do Brasil, botar o Brasil para crescer, investimento, a via do investimento privado. Ninguém acredita no PAC mais. E aí, investimento privado gera emprego, emprego gera renda, a população não está apta mais a achar esses empregos. Então, ali no programa tem o Fazer o Brasileiro Crescer Junto, que é capacitação para adulto, concluir ensino médio, você ajudar a abrir o negócio. Vai ter o programa Minha Primeira Empresa, porque a maior ferramenta de transformação social é o empreendedorismo. Então não é aprisionando as pessoas no assistencialismo é que você vai se resolver. Vira um bolsa-voto. Vira um bolsa-voto. De gente muito vulnerável. Hoje eu botei um simulador lá, se replicasse, minha mãe é professora do Estado, se replicasse para você, outro funcionário, os penduricalhos e privilégios das carreiras. Eu botei lá, você bota lá o seu salário, foi o Estadão que criou isso, o seu salário, tempo de serviço, você tem filhos. Aí eu botei a minha mãe professora, 10 anos de profissão, quando ela tinha 3 filhos e eu era pequena. O salário dela, que é R$3.200, sabe quanto seria? Não. 12.100, mais ou menos. O resto é penduricalho e privilégio. Então hoje tem uma conta que Brasília se desconectou do Brasil. Então não há moral para mexer nos gastos obrigatórios e principalmente dá para você absolutamente preservar os programas de assistência, porque você gasta R$1 trilhão de juros. Você gasta 150 bi na própria esplanada. Você gasta 20 de privilégio. Você gasta 450 na máquina do pessoal. O problema são os 300 bilhões dos programas sociais, não são. Esse aumento de ministério, Dani, a gente vê que é por conta de algumas alianças que Lula fez para conseguir vencer a eleição. Então, quando você faz alianças, automaticamente não tem almoço de graça. Essa turma tinha que receber um espaço no ministério. Flávio não conseguiu tantas alianças, pelo menos no primeiro turno. Se conseguir vencer uma eleição assim, é um símbolo de que consegue governar com uma esplanada enxuta? Ou vai ter que, algum momento, vai ter que abrir espaço para o Centrão ocupar a esplanada? Eu acho que a população já, quando você vê que o presidente da Câmara e do Senado não tem 5% de aprovação da população e mais de 2/3 acha que o Congresso governa mais para si do que para servir ao coletivo, a gente tem um problema de credibilidade institucional. E que vai ter que ser resgatado. E não há outra via que não a do diálogo e da política. Por isso eu tenho falado do criar um Conselho Superior da República, onde participa o presidente da República, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o presidente do Congresso. Já existe uma instituição fiscal independente do Senado para trazer uma liturgia e a gente olhar o que está acontecendo com transparência para a população. Porque hoje, se você entra para governar com mais de 90% da despesa obrigatória, com 70 bi de emenda para o parlamento ser independente, e com os outros poderes criando privilégios, o Supremo acabou de dar uma decisão que pode tudo, ampliar o conceito de família para plano de saúde, na família deles tem ex-mulheres, marido, primo, cunhado. Então, enquanto isso, todas as empresas estão quebrando por causa do juro, as famílias estão quebrando, e todo mundo continua. Só voo da FAB com uma pessoa, Uber FAB, foram mais de 100. Então, assim, não existe moral, você precisa resgatar a moral. A população, ela está perdendo a fé. Brasília se desconectou do Brasil. E aí, só para fechar na medida, então, no fato concreto, a gente está propondo um fim de supersalários, né? Reformulação dessa questão da parentes advogarem em tribunais e, principalmente, um Conselho Superior da República, onde hoje quem é parte do problema se torna parte da solução. Porque senão daqui a pouco não tem... A máquina vira um fim em si mesmo e não tem dinheiro nem para pagar as próprias estruturas nababescas que foram criadas. E se a gente não cortar na carne, como é que você propõe uma revisão da política pública sem antes olhar para o seu próprio umbigo? Não há moral com a população brasileira para fazer isso. E não há outra via que não a do diálogo e da política. Então, o Flávio já fez um compromisso de ter times técnicos, né? E isso que me deixa otimista de estar servindo ao país voluntariamente hoje, mas de contribuir, porque existem os papers acadêmicos e as técnicas que vão oferecer um cardápio. Você conversar com hoje, todos os economistas, tirando aqueles da esquerda, têm um consenso de que se não tiver um ajuste de contas, o Brasil vai pro saco, né? Todo dia está no jornal 2, 3 economistas que não são apoiadores do Flávio e falam, ou você vai para a direita ou você vai para a esquerda. Se for para a esquerda, vai dar ruim. Isso Schwartzman estava no jornal hoje, o próprio Armínio Fragas, conversar com o Paulo Guedes, com o Roberto Campos, todos têm a mesma opinião, né? Agora, existe o caminho da política, mas da boa política. Então, quando você não precisa dar cargos para técnicos, né? E mais para os companheiros que devolvem dízimo para o PT, isso está no Estatuto do PT, Denise. Você tem que devolver uma parte do seu salário para o partido. Então você povoa com gente para perpetuar a sua própria estrutura. E quem é que vai pensar em fazer o ajuste? Quem é que vai colocar o Brasil na era da inteligência artificial? Que é aí que vai faltar emprego. E aí, então, esse conselho é importante para a gente trazer
uma corresponsabilidade para depois ir para o Congresso enfrentar uma discussão de aonde será o ajuste. Aonde? No Colégio de Líderes. Felizmente, o que aponta, né, todas as pesquisas, e já é assim, a maioria do Congresso vai ser de centro-direita. O que significa de centro-direita? Que concorda que a direção econômica é essa, né, de um Estado mais moderno, mais eficiente, menos custoso para o pagador de impostos e mais efetivo no controle das contas para a gente ter uma economia de mercado de fato, como é em toda a nação próspera do mundo. Na concepção geral dos poderes, dos políticos em geral, e todo mundo teria consciência, de repente. Porque mesmo centro-direita, a gente vê as votações do Congresso, tem essa preocupação. Para mim, tudo, para você, nada. Porque, felizmente, todo o poder emana no povo. E vai ser o próprio povo que vai clamar. Então, quando a gente fez quando você cria um Conselho Superior da República e traz transparência nisso que eu estou falando, porque eu estou com um grupo enorme, Denise. Só estatais dependentes. Então, quando você olha o buraco do Correio de 8 bi, por que o Correio deu 15 bi de lucro no governo do Bolsonaro e agora dá 8 bi de buraco? Qual é a explicação? Mas também não foi privatizado, era a intenção, né? A gente aprovou na Câmara, parou no Senado. Agora nem privatizável porque tem 9 bi de dívida, se eu te entregar por R$1, você leva 9 de dívida. Igual o Correio, era onde eu ia chegar. Tem mais de 20 estatais dependentes que empregam mais de 30 mil pessoas. Quem? Essas que estão dando dízimo pro PT. E só de folha custa quase 10 bilhões de reais. Então, se a gente não jogar luz nesse debate e botar todo mundo na mesa e falar assim, chega, porque estamos entrando em dominância fiscal, vai arrastar. Para os 6 mil empresas quebradas no primeiro semestre, na pandemia não quebraram nem 2 mil, que fechou tudo. Então você fala assim, se não botar a luz, acender a luz, e todo mundo sentar com a Jovem Pan em cima, a imprensa em cima. Então, o Brasil, felizmente, ainda é uma sociedade aberta. Ainda temos liberdade de expressão. Porque a gente botou a tesouraço na censura também, porque lá... Por que eles querem regular as redes sociais? Pra ninguém ver o buraco do Correio mais. Pra ninguém ver que tá cheio de companheiro lá, roubando. Pra ninguém ver que o filho do Lulinha ganha mesada de aposentado. E esse remédio, essa dose de remédio, em quanto tempo para fazer Então efeito? a dose Então por isso que essa medida de governança ela é necessária, porque não há outra via que não a do diálogo. E o deputado e o senador, eles vão ter que responder pro eleitor dele, que tá clamando por mudança. Mas mudaria a regra fiscal? A política? O arcabouço de hoje é um calabouço. E também isso não demora muito? Não, a ideia é assim, a gente está construindo um cardápio, tá? Eu tenho falado isso, e eu discordo de você, eu acho que agora tem bem mais governabilidade terá do que o Bolsonaro teve, porque o partido era muito pequenininho. E ele entrou realmente muito sozinho, vamos dizer assim, né? Quando a gente chegou lá não tinha base. Agora, o próprio PL já vai fazer uma bancada de pelo menos 100 deputados. Senadores. Então, apesar dos líderes, né, dos caciques do Centrão não terem apoiado, os quadros técnicos estão todos com o Flávio. A Tereza está com o Flávio, a Simone Marqueto, que é do PP, está com o Flávio, o Tarcísio está com o Flávio, o Ricardo Nunes, que é do MDB, está com o Flávio, a Dani, que é do Republicano, está com o Flávio, a Damares está com o Flávio. Então, você tem os quadros ali que se elegeram, né, do próprio bolsonarismo, que eles... por isso precisa da liberdade de você mostrar devem satisfação ao eleitor deles. Então, uma população tem que ter muita consciência para votar agora 2 senadores. E aí, quando você constrói a necessidade do ajuste, porque a gente só não emburacou ainda porque tem chance do Lula perder a eleição, tá? Senão, tecnicamente, a gente já estaria em dominância fiscal. Já estaria. Porque esse governo não tem credibilidade para controlar a trajetória de 10 trilhões de reais de dívida. E por que a senhora... E aí, só para fechar, então, a gente vai ter mais base. O Rogério Marinho, que é o coordenador da campanha política, é um craque, tem um legado, né, de construção de grandes reformas no Brasil, a trabalhista, que custou uma eleição dele, a Previdência, trabalhamos juntos, eu e ele, foi um grande aprendizado político para mim. O marco do saneamento depois, que foi totalmente transformacional, né, tá traindo bilhões de reais em investimentos. E agora, então, existe uma expectativa de que haja uma construção melhor. E vai ter que ser na via do convencimento, porque na via do troca-troca não funciona, porque o Lula pagou 70 bi de emenda e não tem governabilidade, porque pensa errado, simples assim. Então não adianta você comprar governabilidade com ministérios, cargos e emendas se você não tem um projeto que a população tem adesão. E hoje a população, ela não... ela pensa totalmente oposto do que é o programa de governo da esquerda. Agora, a senhora, né, por que a senhora não avançou se tornar vice do Flávio? Porque na eleição passada, a grande culpa falou, o Braga Neto, de repente, ali não agregou. O presidente Bolsonaro tinha uma questão envolvendo as mulheres, no debate lá ele brigou com a jornalista, era o primeiro debate entre ele e o Lula, todo mundo assistindo, e de repente ele reafirma uma questão de um preconceito, uma briga, que não gosta de mulher, tem aliado que fala que mulher não sabe votar. E por que não avançou a senhora? A senhora quis ficar na parte técnica, não quis ser política? Eu acho que também, assim, existe um oportunismo nessas falas, tá, Marcelo? Assim, eu sou mulher e, de novo, a mulher no debate sabe se defender. Na força bruta ela perdeu, então eu mentoro mulheres e tal, porque tem um gatilho que é de medo, né? Eu cheguei aonde eu cheguei porque soube enfrentar as barreiras. Quem quer ir para o mercado financeiro, quem quer ir para a política, assim como no jornalismo, você tem barreira, né? Sua vida não foi fácil. Agora, o homem só tem, fala assim, quem na mesa fala mais grosso? O homem. Quem tem mais força bruta? O homem. E no resto? No resto, esse discurso, me ofendeu, falar que o Frei Gilson é misógino, assim... Isso é tosco, assim, isso não... A mulher é um bicho forte, a mulher pare um filho, é uma força da natureza.
Então, assim, usam de forma muito oportuna, quando o cara faz um diagnóstico, de que fala assim, a mulher vota mais à esquerda do que à direita, isso é um fato numérico. Então se você acha que votar à esquerda é votar mal, eu também acho a mesma coisa, mas não, é sobre... Aí você tira tudo de contexto e vai. Então, assim, eu acho que o que as mulheres buscam, e o presidente Bolsonaro perguntava pra mim, o que as mulheres querem? Liberdade. Ponto. Eu fiz a mesma pesquisa na Caixa, dentro do Caixa pra elas, com as beneficiárias, e era um cardápio. Qual é o sonho da mulher? Ser dona do meu negócio, ser dona do meu nariz. A senhora só não respondeu a parte. Aí a de ser vice, vou chegar. Perfeito. Aí eu cheguei, você não foi na vice. Eu me alistei em janeiro pro Flávio, porque o projeto tem princípios e valores que eu acredito, numa responsabilidade pro país que eu quero pros meus filhos. Eu tenho um filho de 1 ano e meio, por meus 45 anos. E quando você fica pensando, ou você conserta o Brasil, ou você vai embora. Quando você tem esse pensamento, fala, meu filho não vai ser nem brasileiro, ele não vai ter nem a cultura que é a melhor do mundo, não. Eu vou me dispor a consertar, felizmente. E eles falam isso, rotulam, é privilegiada, nasceu, não. Minha avó pariu 9 filhos na roça. A minha mãe estudou em escola pública, fez concurso para professora, depois pagou a faculdade dela. E a gente já entrou porque eles cresceram numa época em que você estudava, trabalhava e crescia. Agora o PT aprisionou todo mundo. Graças a Deus, minha mãe cresceu, né, e ficou adulta antes do PT entrar. E aí eu me dispus, eu falei assim, eu quero contribuir com o plano, eu quero contribuir com o projeto, eu quero contribuir com a campanha, no meu sacrifício pessoal, não remunerado. E a função era ele que definia, e ele verbalizou que queria que fosse eu, que é uma honra para mim, e o partido não deixou. Então quando você fala que o presidente do partido, Marcos Pereira, foi à convenção de São Paulo, e ele falou, o Republicanos está com Flávio Bolsonaro, Tarcísio está com Flávio Bolsonaro, que é o governador do maior estado de São Paulo. Em São Paulo, e por que não está no Brasil? E está sendo exposto pelos próprios jornalistas, que felizmente alguns estão sofrendo busca e apreensão. Então isso é absurdo. Tem que ter espírito de corpo. Mas está ficando explícito o que está acontecendo. Eu estou lendo pelo jornal, não é minha pauta e nem eu sou porta-voz disso. Agora, se você pegar o estatuto do Partido Republicanos, tem privatização, tem liberdade econômica, tem eficiência de Estado. Então, na hora que você levar o projeto, você vai ter que respeitar o estatuto do seu partido. Quem vota no Partido Republicanos, quem vota no PL, quem vota no PP, está lá no estatuto. São partidos de centro-direita. E não tem, em termos de política econômica, nenhuma nação próspera do mundo. Olha o plano do PT, Denise. Olha o plano do PT. Tem o PAC de novo, tem o Estado. Ignora que existe um buraco nas contas. Ignora. Não, então temos um problema. Aí o Gabriel foi fazer uma reunião na Faria Lima e disse o quê? Problema são os mercados, controla os mercados. A gente vai virar várzea. Vai arrastar todo mundo pro buraco deles. Então, chegou na hora do colapso, porque isso não é de novo do Lula 3, isso vem lá de trás. Isso é o legado nefasto de 18 anos, só que agora com carga tributária de quase 40. O maior juro real do mundo, a maior carga tributária do mundo. E o Brasil está entre os 5 últimos países no ranking de competitividade e produtividade. Acabou. Chegamos no final. Voltando na taxa de juros, qual que seria o seu planejamento? Quanto que nós teríamos que cortar de gasto? Qual que seria a velocidade disso? E qual que seria uma taxa de juros saudável ou esperada no final do primeiro ano? Olha que conta curiosa. Se você pegar o final do governo Bolsonaro e falem o que quiser, foi o primeiro governo que entregou com menos gasto do que entrou. Foi o primeiro governo que reduziu a estrutura da máquina e cortou cabo. Foi o primeiro governo que entregou com a dívida PIB menor do que entrou. Isso que enfrentou a pandemia, só teve gasto temporário na pandemia, não deixou que houvesse oportunismo político para condenar as outras gerações. Se você pega a projeção do Focus, né, que são os agentes de mercado, para a Selic em outubro de 23, era 7,75 ou 25, se não me engano. O PT está entregando quanto agora? 14. Então, se você pegar isso, cada um, você tem quase 10 trilhões de reais de dívida, vamos fazer conta de padeiro junto. Cada um ponto são 100 bilhões de reais de despesa com juros. O que significa que, por ano, esse governo do Lula, pela falta de credibilidade e pela gastança, custou 500 bilhões de reais a mais em juros. Mas só a troca de governo... Já é um pedaço. Então, o Flávio já fez um compromisso de... O orçamento de 2027 é uma peça de ficção. A própria classe política sabe. O próprio secretário do Tesouro do PT falou isso. A própria Simone Tebet falou isso. Então, tá todo mundo numa ficção e o PT gastando uma pandemia para tentar enganar o povo de novo. Certo? Nesse legado nefasto do PT, de 18 anos, então não é só o Lula 3, tá? Tem muito legado do Lula 1, 2, Dilma 1, 2, e depois o Lula 3, que é um gargalo não só econômico, mas também de cuidado. Então, se você tem quase 1 milhão de crianças na creche, na fila de creche, como é que a mãe trabalha? Então, isso não é assistencialismo, e sim política pública na veia para que as pessoas tenham a oportunidade de crescer e trabalhar. Então, assim, o PT faz um discurso de divisão tosco para perpetuar as pessoas na pobreza enquanto se perpetua no poder. Isso a troco de uma gastança descontrolada, que endivida as famílias, que não resolve os problemas e que, principalmente no caso da segurança pública, é uma política leniente com o bandido. Então, quando eles defendem que o cara pode roubar um celular para tomar uma cervejinha, quando ele defende o direito humano de um estuprador, ele está defendendo a mulher ou o bandido?
E aí, enquanto os bandidos, a criminalidade só aumenta, só aumenta, só aumenta. Esse ano está na conta do Lula recorde de assassinato de mulheres, então criminalidade generalizada, mas recorde de assassinato de mulheres. E eles ficam fazendo discurso de misoginia. A gente não precisa de discurso de misoginia. Uma mulher sabe se defender de uma briga. A mulher é forte. Ela não sabe se ela é mais fraca fisicamente, né? O homem tem mais força bruta e fala mais grosso. E que contexto estaria na conta do governo o aumento do feminicídio? No contexto de que eles são permissivos com os bandidos. No contexto de que eles não colocam tornozeleira eletrônica nos agressores, como o Flávio Bolsonaro propôs. Então, Mas é nas próprias famílias, né? Não tem uma questão Isso. cultural aí também e de assistência das delegacias nas próprias cidades, de uma assistência mais próxima das É mulheres? uma questão sistêmica, né? É isso. Então você vai. O que é o ciclo da violência contra a mulher? Ela vem desde. Se você pegar o caso agora dessa menina Faria Lima, alta renda, que foi agredida com desculpa, porrete não, é um taco de beisebol. Taco de beisebol, ela vem de uma série de agressões causada por quê? Dependência financeira. Então, quando a gente fez o programa de enfrentamento na Caixa, Denise, era isso, assim, a mulher ter apoio psicológico e orientação para ela poder denunciar. E muitas mulheres não denunciam, você vê que é um caso na alta renda, imagina na baixa, por não ter condição de subsistência para si e para o filho. E aí, quando ela cria coragem e denuncia, a lei é permissiva com o agressor. E eles protegem o agressor enquanto direitos humanos. Aí ele reincide. Você pode ver que o caso dessa mulher, como várias outras, até chegar num assassinato, é de uma reincidência de uma política que faz muito discurso de proteção, mas permite essa reincidência. Então, quando você vê o plano do Brasil Sem Medo, do Flávio, é você ir para a prática numa política menos permissiva, né? E claramente a direita tem uma política menos permissiva com o bandido, com o agressor, com o estuprador, sem saidinha, tornozeleira eletrônica, com geolocalização. Então, tudo isso vai proteger mais. Então, eu acho que é menos a gente olhar para soluções práticas para problemas reais. É uma pauta que eu já me envolvi muito, a da autonomia financeira. É a autonomia financeira que é a porta de entrada da liberdade, não só da liberdade de um ciclo de agressão, mas da liberdade de crescimento para si e para a família, né? As pessoas, a porta de entrada da liberdade de um programa social. Então, se você não cria oportunidade, cabe ao Estado ser o motor da oportunidade, as pessoas ficam aprisionadas num ciclo de medo. Então, hoje, as mulheres vivem com medo. Elas têm medo de ter o celular roubado no ônibus, elas têm medo do filho ir para droga, elas têm medo de perder o emprego, por isso não saem do programa social, têm medo de perder o